Sesc Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do Sesc. Essa é uma realização do projeto Sesc Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo Sesc em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o Sesc. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Patrícia Figueiredo, analista de cultura do Sesc Bahia. Estamos aqui hoje para bater um papo com convidados ilustríssimos sobre os processos de mediação cultural. Bom, hoje nós nos juntamos a uma rede incrível de profissionais que atuam na arte e educação do Sesc em todo o Brasil, que em diálogo com os especialistas na área, trazem nessa série de podcast reflexões e diálogos sobre ações de mediação cultural nos diferentes contextos territoriais que permeiam o nosso país, sempre guiados pelos 4 pilares fundamentais trazidos no marco referencial de arte e educação do Sesc, que são a diversidade, a acessibilidade, a geracionalidade e a territorialidade. Bom, para dialogar hoje conosco, nesse primeiro bloco nós teremos o prazer de dialogar com o querido professor José Márcio Barros. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma breve apresentação de um vasto currículo. O professor José Márcio Barros é doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, no Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Atua nas áreas de gestão cultural, políticas culturais, diversidade cultural e processos de mediação. Coordena o Observatório da Diversidade Cultural e o programa Pensar e Agir com a Cultura. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, vamos dar início ao nosso bate-papo e eu vou começar com uma pergunta bastante fundamental, professor. Afinal de contas, o que é mediação cultural? Olha, isso é uma ótima pergunta para a gente começar esse bate-papo, né? Muita gente acha que mediação cultural são os processos educativos, né, que se desenvolvem em instituições, especialmente instituições que oferecem atividades expositivas, né? Isso não é errado, isso não é incorreto, né? Mas a mediação é maior do educativo. A gente pode dizer que todo processo educativo é um processo de mediação, porém a mediação não se esgota no campo educativo, seja a educação formal, seja a educação não formal. Então, portanto, o que nós podemos, né, entender por mediação? Primeiro, é um termo que surgiu em meados do século XX, com uma forte influência, né, dos estudos da área da cognição, da comunicação, dos estudos culturais, e que nos ajuda a entender uma questão que é essencial para todo mundo que trabalha, né, no campo artístico, cultural, educativo, que é, né, as nossas experiências, né, os nossos conhecimentos, né, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, eles resultam de um processo que é essencialmente relacional e interativo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento que nós produzimos e os sentidos que nós criamos de tudo aquilo que a gente vivencia é resultado das interações sociais, das trocas simbólicas que nós estabelecemos a partir da nossa subjetividade
e a partir dos diálogos que nós realizamos, né, com a realidade, com as outras pessoas, né? Então, quando a gente fala de mediação cultural, nós estamos falando de alguma coisa que faz parte da vida cotidiana de todo ser humano, né? Tanto na sua dimensão individual quanto coletiva, né? E é o resultado de quê? Das interações dialógicas entre pessoas e objetos, entre as pessoas e os contextos onde elas se encontram. Ou seja, mediação é a condição para que nós possamos, né, a partir da realidade que a gente vive, daquilo que a gente experimenta, a gente produzir sentidos, produzir significados, né, para que cada um de nós possamos produzir sentido para aquilo que nós vivenciamos, né? Por isso é um conceito bastante amplo, né, e integra todas as dimensões da vida do ser humano, né? Na área artística e cultural, a questão da mediação ainda é mais essencial, haja visto, né, o forte componente simbólico, né, que a arte e a cultura nos oferecem. Por isso, essa mediação é sempre necessária, porque, do contrário, a gente não vivencia, a gente não transforma o vivido numa experiência, né? Essa é a grande importância da mediação. Professor, e o que mediação cultural tem a ver com direitos culturais? Olha, primeiro, né, os direitos culturais, né, eles são, no nosso caso, né, aqui no Brasil, assegurados constitucionalmente, né? Quando a gente fala de direitos culturais, nós estamos falando de uma dimensão, né, dos direitos humanos, que são integrados pelos direitos individuais, pelos direitos sociais, pelos direitos econômicos, pelos direitos políticos, né? E temos ali também os direitos culturais, que são aqueles direitos que nos asseguram, né, institucionalmente, né, o direito ao fazer cultural, o direito ao acesso e à fruição dos bens e serviços culturais e o direito ao, né, fomento, à difusão das diversas manifestações culturais. Então, se nós entendemos, né, os direitos culturais com essa amplitude, a importância da mediação cultural ela fica evidente, né, no sentido de que nós não basta apenas que a gente tenha o direito, né, a realizar processos culturais ou o direito, né, a ter acesso aos bens e serviços culturais. Esse direito ele precisa ser efetivado, né, por meio de estratégias que permitam com que o cidadão, a cidadã, né, se apropriem efetivamente de linguagens artísticas, culturais, de bens e serviços artísticos culturais. E essa apropriação, né, ela só se dá de uma maneira dinâmica, né, de uma maneira efetiva, né, uma maneira onde aquilo que nós chamamos de público, né, seja ele infantil, juvenil, adulto, possa se apropriar daquilo, né, que o direito cultural nos oferece, né? Por isso, a mediação ela é necessária para que o direito cultural não permaneça, vamos dizer assim, só uma realidade formal, uma realidade apenas institucional, né? Esse direito ele precisa estar associado a uma transformação do sujeito, a um empoderamento do sujeito, ao direito, né, de construir a sua identidade e de estabelecer diálogos interculturais, né, com
com outros sujeitos. E isso é a mediação que permite que esse direito, né, possa se transformar numa experiência que engrandeça, né, os sujeitos. O senhor mencionou a questão das identidades culturais, e aí eu gostaria de trazer, associada, né, ao exercício desse direito fundamental à cultura, e eu gostaria que o senhor comentasse também a relação da mediação com a diversidade cultural, comentando também sobre esse conceito, né, que é tão mencionado, a diversidade cultural, e poucas vezes, e muitas vezes pouco refletido, né? Como é que a gente pode falar de diversidade, pensar a diversidade, por que ela é tão importante e como é que ela está relacionada a essa nossa conversa sobre mediação? Muito bacana, Patrícia. Essa pergunta ela é essencial, porque no Brasil, às vezes, nós trabalhamos com uma noção um pouco ingênua, um pouco romântica sobre diversidade cultural, né? Por quê? Porque a gente confunde diversidade com diferenças. Então, vamos lá, né? Qual é a marca da cultura brasileira, né? As diferenças. Nós somos um povo marcado historicamente por processos de migração, né, que significaram, né, processos muito ricos de hibridização cultural, de misturas culturais, né? Então, as diferenças são uma marca da sociedade brasileira, né? Seja pelo tamanho, pela extensão desse país, mas especialmente pela capacidade, né, que o povo brasileiro tem, né, de ser, ao mesmo tempo, único, né, e tão diferente, né? Então, as diferenças são, vamos dizer assim, uma realidade antropológica. É o resultado dos nossos pertencimentos, né, étnicos, raciais, etários, territoriais, né? Cada um desses pertencimentos nos oferecem diferenças, né? Porém, diversidade não pode ser confundida com diferenças, né? Diversidade é aquilo que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedades, enquanto grupos sociais, né, fazemos com as nossas diferenças. Portanto, diversidade cultural, e é por isso que a questão da mediação é tão importante, diversidade cultural é o resultado das interações entre as diferenças. Interações essas que nem sempre são muito fáceis, né? Nem sempre são muito tranquilas. Muitas vezes existem embates, disputas, né? Que se estabelecem a partir das nossas diferenças, né? Simbólicas, as nossas diferenças de pertencimentos, né? Então, o que é a diversidade cultural? É o que nós somos capazes de fazer com as nossas diferenças, né? São as interações, as trocas que nós estabelecemos com, né, e a partir das nossas diferenças. Por isso, a mediação, ela é, vamos dizer assim, um pré-requisito para que a diversidade possa acontecer. Por quê? Porque a diversidade pressupõe que eu seja reconhecido na minha identidade, nos meus pertencimentos, mas também pressupõe a minha capacidade de reconhecer a identidade, né, as características, né, os pertencimentos dos outros. E essa capacidade de se reconhecer e de reconhecer o outro, ela precisa, né, extrapolar o campo teórico, ela precisa se transformar efetivamente em uma experiência, numa vivência. E aí entra a mediação, né, como um processo, né, em que prepara os sujeitos, né, para que eles, a partir das suas diferenças, né, estabeleçam, né, a trocas, estabeleçam
interações, estabeleçam diálogos interculturais. Por isso, a mediação é pré-requisito, né, para que a experiência da diversidade cultural possa acontecer. Por isso é tão importante, né, que a mediação cultural esteja sempre presente para que os diferentes, né, se sintam diferentes, mas não desiguais, para que as diferenças não se transformem em processos de dominação, né, de exclusão, né, de preconceito, né, de discriminação, né? E a mediação é que permite que o eu e o outro possam, né, mantendo as suas diferenças, estabelecer diálogos. Por isso é tão importante tanto a mediação quanto a diversidade cultural, porque não existe sociedade democrática que não construa, né, esse direito à diferença, né, e que alimente esses processos de diálogos interculturais, porque é isso que vai garantir uma sociedade plural. O que é uma sociedade plural? É uma sociedade que garante, né, que a gente seja diferente, mas tratados como iguais, né? Essa que é a pluralidade, né? A diferença sendo respeitada, mas tratada com igualdade. O senhor me escuta? Tô. Professor? Pronto. É porque eu tinha fechado aqui o mic só um minutinho. Antes da gente... Mas está indo certinho aí? É isso que o André está verificando aqui. Está explicando para... Dando seguimento, então, é muito interessante a gente pensar, né, na diversidade e no processo de mediação de forma não romântica também, como o senhor falou, né? Como se essas coexistências das diferenças fossem algo tranquilo e pacífico no nosso país, né? A gente sabe que não é. E até porque essas diferenças, elas surgem de processos também históricos, né? De violências, de violação de direitos, muitas vezes, né? De direitos humanos, enfim. Mas a realidade, né, está posta, e a mediação certamente é um caminho para que essa coexistência pacífica, de algum modo, possível, né? Possivelmente pacífica, dialogada, onde haja de fato uma troca, né? E os direitos exercidos por todos. A mediação é tão importante nesse processo. A partir disso, do que a gente tem refletido aqui, né, muita coisa para a gente falar no podcast, mas voltando a essa ambiência dos espaços culturais, né, estamos falando muito dessa dimensão. Quem seriam as pessoas, compreendendo, né, esse conceito de mediação cultural, quem seriam as pessoas responsáveis pela mediação em um espaço cultural? Essa pergunta é muito legal, viu, Patrícia? Porque, né, um espaço cultural, um equipamento cultural, ele é essencialmente um espaço de mediação, né? Se a gente pudesse criar um subtítulo, né, ou inventar um outro nome para equipamentos, espaços culturais, eu não tenho dúvida, né, que poderíamos chamar de espaços de mediação, de casas de mediação, porque esse é, né, o papel, né, de todo e qualquer, né, espaço cultural, é exatamente desenvolver, né, esse trânsito, né, entre, né, os públicos que frequentam os espaços de equipamentos culturais com aquilo que o espaço de equipamento cultural lhe oferece, né?
Portanto, se a gente pensa dessa forma, é óbvio que, né, os especialistas, os profissionais do campo educativo, né, eles são essencialmente mediadores, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas estão ali exatamente para promover o encontro, né, e a identificação do público com aquilo que a instituição está lhe oferecendo enquanto experiência, né? Mas, se pensamos na mediação de uma forma mais ampla, num conceito mais expandido, né, nós vamos ter que reconhecer que não apenas o educativo, né, age nessa mediação do público com as obras, os processos, os serviços, mas todos aqueles técnicos, funcionários, né, que colocam aquele equipamento e aquele espaço cultural em funcionamento. Então, eu diria que o vigia, o porteiro, a recepcionista, o estagiário, a educadora, o educador, a cantineira, o responsável, né, pela manutenção do espaço, todas essas, a bibliotecária, né, a direção, quem faz a curadoria, todas essas pessoas, né, elas, direta ou indiretamente, agem, né, para reduzir a distância entre os sujeitos e os objetos de sentidos, né, que estão ali, né, nas exposições, no acervo da biblioteca, nas atividades interativas, né? Então, todas essas pessoas, elas são responsáveis, né, por essa facilitação, né, para que todas as pessoas que frequentam um espaço, um equipamento cultural, possam desenvolver uma experiência, né? E aí esse conceito é um conceito importante. Muita gente confunde experienciar com experimentar, né? Experimentar, né, é uma atividade, vamos dizer assim, quase que superficial, em que a gente, né, prova, né, alguma coisa da realidade e emite um parecer sobre aquilo. Isso é experimentar. Então, eu experimento um copo d'água e digo se a água está fria ou está quente, né? Eu experimento um doce e digo se ele está gostoso ou não está, né? Isso é um experimento, né? Experiência é de uma outra natureza, né? Vem de experienciar, que é a maneira como o sujeito se mistura com aquilo que ele experimenta, né? Então, experienciar, né, realizar ter uma experiência, né, sobre uma determinada realidade, uma determinada obra de arte, um determinado livro, né, requer, né, esse imbricamento, né, essa relação íntima do sujeito com o seu objeto de consumo, seu objeto de relação, né? Então, por isso, né, todas, né, é óbvio, né, que o educativo ele é o setor de um equipamento e de um espaço cultural que tem como função desenvolver metodologias, estratégias, técnicas para que essa interação se dê, mas é preciso lembrar que todas as pessoas que tornam um equipamento, um espaço cultural em funcionamento, que o colocam em funcionamento, estão também, né, produzindo ações que facilitam essa mediação ou que dificultam. Então, o sorriso de um segurança, né, a clareza com que uma recepcionista explica, né, responde a perguntas, né,
a capacidade interativa que uma cantineira tem com as crianças que vão ali para se alimentar, tudo isso, né, requer uma consciência do papel que cada um desempenha naquele equipamento e que facilita ou não essa interação, né, essa possibilidade do público se sentir, né, convidado a essa, vamos dizer assim, a essa contaminação, né, entre o sujeito e aquele espaço e os seus e o que o espaço e o equipamento tem a oferecer. Então, eu diria que todo mundo que trabalha num equipamento, no espaço cultural, tem responsabilidades, né, sobre os processos de mediação. Muito bem, professor. Pensando, né, que exatamente o que o senhor estava falando, eu estava refletindo como uma experiência pode ser comprometida negativamente ou positivamente na entrada, né? Você pode entrar no espaço, depender do lugar, do modo como você é abordado, conduzido, bem ou mal, isso pode comprometer totalmente essa vivência, né? Essa experiência, independente do que você vai encontrar depois, né? Essa consciência por parte da equipe que faz parte de um equipamento, dessa responsabilidade é muito importante, é muito fundamental, para além dos profissionais, né, que atuam no educativo ou diretamente com essa função de mediação cultural. Eu agradeço, professor, muito a sua participação. A gente vai continuar a nossa conversa com Poliana Bicalho, que já está chegando, mas eu quero aproveitar já para agradecer a participação e dizer que os nossos diálogos continuam. Já vou dar um spoiler aqui para quem nos escuta, que o professor José Márcio, juntamente com Poliana Bicalho, que está chegando aqui para o nosso bate-papo, eles estão construindo um material educativo voltado para os processos de mediação cultural. Então, muito dessa nossa conversa aqui vai estar nesse caderno de mediação cultural para mediadores. Legal. E a gente, em breve, vocês vão poder conhecer esse material também. Beleza, Patrícia, olha, é um prazer, é um assunto muito complexo, né? Mas gostei muito da nossa conversa, que é fundamental, né, que a gente entenda qual é o papel de cada um de nós nos processos de mediação, né? Eles são essenciais para que todo mundo possa efetivamente, né, se apropriar daquilo que as nossas instituições nos oferecem, recriando sentidos, né, que reforcem as suas identidades, os seus pertencimentos, mas também que lhe ofereçam o novo, o desconhecido, né? É desse equilíbrio, né, daquilo que eu já conheço e me reconheço, com aquilo que eu não conheço e que me desloca do meu lugar identitário, é que nós fazemos com que a cultura amplie, né, as competências, amplie a sensibilidade, amplie as capacidades humanas, né? Acho que é esse que é o nosso papel, né? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, um abraço, professor. Agora, para dar continuidade ao nosso bate-papo, eu vou convidar a Poliana Bicalho, baiana, mãe, educadora, pesquisadora e mediadora cultural. Poliana é doutoranda pelo Programa Multidisciplinar de Cultura e Sociedade da UFBA, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da mesma universidade, com pesquisa voltada para o campo da mediação cultural. Também é especialista em Política e Gestão Cultural pela UFRB, graduada em Teatro pela UFBA e Comunicação Social pela UESB. É integrante do grupo de pesquisa Coletivo Gestão Cultural, é professora de teatro da Rede Municipal de Educação de Salvador e coordenadora artístico-pedagógica do PETIS, Festival de Arte para Infância e Juventude. Bom, pensando em um espaço cultural onde todos são mediadores, portanto, mas a gente tem
um trabalho também de ação intencional, né, de planejamento dessa mediação, feita por pessoas, agentes, produtores, gestores, mediadores, profissionais que vão realizar de uma forma intencional, né, a mediação cultural. Que metodologias a gente pode utilizar? Ou melhor dizendo, como é que a gente pode efetivamente começar o trabalho de mediação em uma biblioteca, em um teatro, em uma galeria? Eu trabalho nesse espaço e eu quero iniciar um trabalho de mediação. Por onde é que eu devo começar? Patrícia, essa é uma pergunta que ela é bem rotineira, assim. Poliana, como é que começa, né? Como ser um mediador e por onde eu começo? Primeiro, pensar que a formação desse profissional, ele ainda está acontecendo, entendeu? Não é a gente não faz uma graduação para ser mediador cultural. Então, acho que tem um primeiro ponto aí. Quem atua como mediador cultural são profissionais do campo da cultura, produtores culturais, por vezes artistas, pessoas relacionadas ao campo da educação e também psicólogos, sociólogos, enfim. Mas o que tem essas pessoas de comum, pelo que eu posso observar, é que elas têm a compreensão de que a cultura, o acesso à cultura é fundamental. E elas se interessam por isso e elas desejam fazer isso profissionalmente. Então, tem uma tomada de decisão pessoal e profissional de entender que a sua função, ela interfere muito mais do que no organograma de uma empresa, mas ela tem uma função ali ideológica também, né? É claro que a gente tem instituições que compreendem a importância da cultura, dos acessos, e isso facilita. Mas estou eu lá, nesse equipamento cultural, nessa biblioteca, e quero atuar como mediador. Então, primeiro, você precisa compreender que espaço é esse que você está. Então, tanto da perspectiva da estrutura física, quanto também qual a ideologia, qual o pensamento curatorial desse equipamento e qual o público dele, né? Meu projeto, meu espaço cultural, meu equipamento, ele tem um público direcionado ou esse público tem a ver com o objeto artístico, cultural que eu vou fazer o trabalho de mediação? Então, 3 pontos: conhecimento sobre o equipamento cultural, conhecimento sobre os públicos e conhecimento sobre o objeto artístico que será mediado. E aí a gente tem outras perguntas, outras questões chaves, que referem-se à questão financeira, né? Então os limites financeiros para o desenvolvimento do trabalho, o tempo também que se tem para desenvolver uma prática mediadora e quais minhas competências e habilidades enquanto mediador de um processo ou desse equipamento cultural. Então, eu elenco essas questões como fundamentais para iniciar um trabalho de mediação cultural. Você falou aí a importância de conhecer os públicos, né? Então, eu gostaria de te perguntar como é que a gente faz para mapear os possíveis públicos, né, do nosso equipamento cultural, do nosso espaço cultural. Pensar em possíveis, porque existem públicos que já são públicos que frequentam, que são públicos reais, digamos assim, que já estão ali, mas tem outros públicos que poderiam estar naquele espaço e não estão. Assim, então, como fazer esse processo? E mais do que isso, aí eu já vou avançar na pergunta também. Como criar vínculos, né? Como fazer com que essas pessoas sintam que esse espaço é para elas, né? Como é que elas podem se conectar de verdade com esse espaço? Eu acho que isso é um dos nossos grandes desafios. É um dos grandes desafios, mas eu também acho que é uma das potências do trabalho da mediação cultural atrelado a um espaço, a um equipamento cultural. Porque o espaço é permanente. Ele tem uma continuidade na sua prática, ele pode ter uma continuidade, o que é completamente diferente de um projeto cultural, que ele é datado. Então, existe
um percurso muito curto na relação com esse público. Então, se eu tenho um equipamento cultural e eu desejo ter um público, eu preciso entender que público que eu quero para o meu teatro. Porque meu teatro, minha biblioteca, meu cinema, né, meu equipamento cultural como um todo. Porque cada público, ele vai demandar estratégias de mediação e comunicação diferentes. Porque a gente também tem um flerte aí da comunicação, de todo o trabalho da comunicação com o da mediação cultural. Então, se eu tenho um público que a gente chama de público especializado, eu posso trabalhar com eles estratégias de fidelização de públicos, por exemplo. Então, tem todo um percurso para você ter a continuidade, de você ter a participação dele também na curadoria da programação, de você fazer pesquisa de público para compreender qual o melhor horário, os melhores dias, quais são os anseios, né? Tem que estabelecer estratégias de diálogo. As pessoas gostam de ser ouvidas, as pessoas gostam de se sentir pertencentes a esses espaços. E os públicos que não vão, que não são o que a gente chama de especializados. Como é que a gente chega a esses públicos? Um caminho primeiro é você mapear, o que a gente chama de olhar 360 graus, que é uma expressão trazida pelo professor Neuendo Oliveira. Então, olhe 360 graus. Quais são as instituições? Quais são as escolas? Projetos sociais? Tem igreja? Tem um time de futebol? O que tem no meu bairro, né? Então, a partir desse reconhecimento destas pessoas, dessas instituições, você cria estratégias de aproximação. Porque cada uma vai demandar de uma forma. Então, se eu tenho, por exemplo, uma escola e eu quero que a escola vá ao teatro, eu preciso ofertar uma programação diurna, uma programação que respeite a dinâmica dessa instituição. Então, se eu marcar uma programação meio-dia, vai inviabilizar que os professores articulem a ida dos estudantes para ver a minha exposição. Mas se eu quero o público de comerciários, de trabalhadores, porque o meu equipamento cultural está no centro comercial, eu posso criar uma oferta de programação para que essas pessoas cheguem no horário do almoço. Ela vai ali almoçar, mas de repente ela já começa a ver um filme, ela já começa a fazer uma visita, para que exista uma relação de convivência também. A gente precisa desmistificar os lugares de arte, achar que é só para sacralizar a obra artística. Não, é para as pessoas estarem nesses espaços. E aí, a partir disso, a gente vai criando dinâmicas para que elas possam fruir o que aquele espaço artístico teria para ela. Então, eu gostaria de ter idosos. Por exemplo, uma queixa do público idoso é porque à tarde só tem programação para criança. Eu sou idoso, estou na juventude acumulada, eu quero ver uma programação musical que tem a ver com a minha necessidade, minhas expectativas geracionais. Mas assistir uma programação 8 horas da noite é perigoso, né, a acessibilidade é ruim do transporte, a visão ela já está, né, ali mais prejudicada por questões da idade, a mobilidade. Então eu tenho uma programação sábado que também atenda a esse público. Então é uma delicadeza, é uma sutileza e não tem receita de bolo. Muito legal te ouvir, Poliana, e dizer assim, né, para quem está nos escutando, que você já realizou alguns trabalhos aqui com a gente do SESC, né, e a gente tem observado, tem aprendido muito, né, com as suas práticas, e a gente observa que no seu trabalho de mediação, juntamente com a equipe, as pessoas que atuam com mediação cultural, em projetos, em ações culturais, é que você sempre trabalha numa perspectiva do antes, do durante e do depois. E aí eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho aqui, porque eu acho muito interessante essa metodologia e para que você possa, né, falar um pouco sobre esse processo. Bom, essa proposta metodológica, ela, sim, como você disse, eu trabalho muito nessa dinâmica. Nem sempre é fácil, nem sempre é possível desenvolver as 3 etapas. E ela não foi criada por mim. Gostaria muito de ter criado,
mas ela tem uma inspiração muito importante da professora Ana May Barbosa, então a partir da abordagem triangular. E aqui na Bahia a gente tem um trabalho do professor Neuendo Oliveira, que aproxima essa abordagem para o campo das artes da cena. Então, é um percurso metodológico de diálogo e de aproximação com os públicos. Então, para quem está nos ouvindo, vamos trazer aqui na nossa tela mental centro. Então, o centro a gente pensa como o momento da fruição, especificamente. Então, vai ter um sarau literário. Então, é o evento em si da minha biblioteca. Então, todas as perguntas, todas as questões, todos os passos relacionados ao antes é o momento da sensibilização. Então, perguntas chaves. Quem são essas pessoas, né? Quem é esse público? Qual o histórico deles? Eles têm acesso? Eles já vieram à minha biblioteca? Qual a idade deles? Qual a expectativa desses grupos para esse sarau literário? O sarau literário, ele vai ocorrer num horário que atende o público que eu gostaria que fosse para essa ação específica. Então, o antes é um trabalho de sensibilização, que pode ser tanto na perspectiva desse mapeamento, de identificação das instituições, de agendamento, também como ações práticas, como oficinas literárias, ações com os educadores de sensibilização. Também pode ser uma itinerância, por exemplo, aquela biblioteca promove uma ação itinerante nessa escola, nessa instituição. Então, é todo o trabalho de sensibilização. E por que é tão importante sensibilizar? Porque as pessoas precisam compreender o que elas estão indo fazer na biblioteca, né? Que espaço é aquele? O que é um sarau? Então, o que a gente percebe é que práticas que não são mediadoras, elas conduzem o público sem esse cuidado, sem essa sensibilização e sem esse olhar de que as pessoas, elas são sujeitos críticos, sujeitos que têm opinião. Mesmo crianças muito pequenas, elas precisam entender para onde elas estão. Pronto, cheguei ali na biblioteca. Esse é o durante, é o momento da fruição, da apreciação. E aí a figura dos mediadores, que são todos, mas principalmente do mediador, porque eu acho que também a gente tem um percurso aí importante de fortalecer a presença desse profissional na cadeia produtiva. Então, todo mundo tem que ter o pensamento mediador? Sim, mas ter o profissional é fundamental. Então, a pessoa vai receber o grupo que vai fruir aquela obra artística. Eu fui embora, o grupo foi embora. É a reverberação, é o pós. Acabou? Não tem mais nada? Tem sim. A mediação daquele equipamento cultural continua, seja através de envios de cartas de agradecimento, com questionários de avaliação, com reuniões de avaliação junto aos educadores, ou com a própria ida na escola, porque a partir da ida das crianças no sarau, aquela escola se comprometeu em fazer uma publicação das crianças. Enfim, tem vários processos que podem ser feitos no pós. E esse antes, durante e depois, eles não são hierárquicos. E aí, dizendo novamente, o tempo que se tem para a atividade de mediação e os recursos financeiros e humanos que vão dizer a complexidade do trajeto. Mas se não se pode fazer muito, para começar, façam o melhor durante que vocês puderem. Maravilha, Poli. Então a gente vai encaminhar aqui para mais uma perguntinha para a Poliana. A gente realiza muitas vezes, né, práticas de mediação cultural voltadas para públicos infantis. É muito comum, públicos escolares, né? Muitos espaços trabalham com esses públicos. E seria interessante ouvir um pouco de você sobre essas práticas para esse público mais infantil ou infanto-juvenil, né?
Que especificidades tem esse público? É possível generalizar como público infantil, criança, e muitas vezes juntar infanto com juvenil? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esses processos para esses públicos. Pergunta, viu, Patrícia? Porque falar de infâncias para mim é muito caro. Primeiro dizer que realmente acaba sendo um público prioritário das práticas mediadoras. E é óbvio, no sentido de que as crianças estão ali no espaço escolar ou na ONG ou projeto social, e existe ali uma possibilidade de diálogo institucional que facilita. Mas é importante pensar que a criança, ela é um sujeito de direito, ela é atravessada por questões de classe, gênero, escolaridade, etnia e território. Então, existem múltiplas infâncias. As crianças, elas demandam, né, de nós adultos, a depender da sua faixa etária. Então, assim, uma criança de 5 anos, ela vai exigir uma prática mediadora diferenciada do que de uma criança de 10 anos. E eu digo isso que tem relação com o tempo também. O tempo da criança é outro tempo. Ela tem um tempo da urgência, que 5 minutos ela pode fazer tudo dentro de um equipamento cultural, se você não souber como coordenar aquele trabalho. Verdade. Né? Mas também você tem o tempo que a criança anda, que ela anda mais devagar, ela pode andar mais devagar, o tempo do banheiro dela é diferente, o tempo do lanche. Então, tem outro tempo ali. Então, as especificidades têm a ver com o entendimento do público que você vai trabalhar. Eu gosto muito e indico ter atenção. Qual é a obra artística que você tem? Essa obra artística é para uma criança de 4 anos ou é para uma criança de 8 para 9 anos? Porque existem especificidades cognitivas. Eu particularmente acho muito controverso e problemático, diria, o termo infanto-juvenil. Mas aí isso fica para uma outra conversa. Mas o que eu digo é, se você quer fazer uma programação para bebês, vamos pensar, né? Para bebês, eu preciso ter trocador. É muito simples. Ah, Paulina, mas a gente não tem um equipamento cultural que tem é adaptado para essa faixa etária, para estas faixas etárias. Mas o que você pode fazer para? Porque ter um jarro que pode quebrar no meio de um foyer com a programação para criança não é prudente. Então você precisa fazer adaptações desse espaço. Então é uma coisa muito simples, mas tem um grau de complexidade porque tem a ver com a sensibilização, né? O seu olhar sensível diante da obra artística. E tem uma coisa também, criança é um sujeito muito curioso. Então também não ter tantas respostas. Faça perguntas para as crianças. As crianças têm muito a nos dizer. Então, e isso no que se refere a um lugar da mediação. A gente está para trazer questões. Então, se a criança pergunta, tia, por que esse homem no quadro está vestido de azul e não de amarelo? Você transforma isso numa pergunta para ela. O que você acha? Por que, na sua opinião, tinha que ser, né, uma cor e não a outra? O que o cenário, né, a imagem traz para você? O que você sente quando vê ele dessa cor e não dessa cor? Então, é tempo. Talvez eu poderia concluir como 3 pontinhos, mas dizer que é preciso ter atenção com o tempo e com respeito a esses sujeitos que são de direitos e que tem uma força muito grande, tem muito a nos dizer. Obrigada, Poliana. Eu acho que a gente poderia estender muito essa conversa, mas eu acho que o que fica para mim muito do que você falou agora é de compreender a diversidade desses públicos e saber que as práticas, elas não são receitas prontas, que você precisa estar aberto e disponível para, de fato, dialogar, ouvir, né? Porque às vezes a gente, do lado de cá, fica pensando e planejando o que fazer e se esquece do fundamental, que é escutar. Às vezes o público vai lhe dizer a melhor forma de se chegar até ele, né? Por exemplo, quando a gente fala de públicos, pessoas com deficiência, né? Pessoas cegas,
pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas cadeirantes. A gente sabe que existem questões que são barreiras físicas, né? O acesso físico que a gente precisa oferecer nos nossos espaços, os recursos de acessibilidade, audiodescrição, a interpretação de Libras e uma série de outros recursos, mas existem questões que são atitudinais, né? E que é na relação, muitas vezes. Às vezes a gente não sabe como acompanhar uma pessoa com cegueira, mas se a gente perguntar para ela, como é que você prefere? Você prefere segurar no meu braço? Você quer que eu... Né? E aí você, ali no diálogo, você vai estabelecendo, assim como, claro, através de um processo de pesquisa, de estudo, mas de escuta. Eu acho que isso fica e eu acho que isso é bastante fundamental. E a gente vai seguindo, então, agora para as nossas considerações finais. E eu gostaria de abrir aqui o espaço, Poliana, para que você fizesse aí seus comentários finais. Agradecer, acho que pensar, falar, viver a mediação, particularmente para mim tornou uma escolha, né? Então eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês que estão nos ouvindo, com o professor Márcio Barros. Então, um sentimento de gratidão, mas também eu quero reforçar isso que você está falando, né? A mediação, ela é um posicionamento, é uma atitude de escuta, é uma atitude política, de entender que o lugar da vivência cultural é para todos nós. E que um pensamento de sociedade realmente democrático perpassa pela vivência da cultura. A gente precisa militar pela presença da cultura em todos os espaços, todos. E o SESC tem um papel super importante nessas articulações, em chegar em cidades tão pequenas, em promover tantas ações de formação, de espaços críticos e de promoção cultural, e de ter essa coragem de trazer a arte e a educação como um leme de trabalho que vocês estão assumindo. Então, é parabenizar, dizer vida longa a essa rede, dizer coragem a todos os mediadores ou todas as pessoas que se identificaram e que querem trazer essa prática para suas vidas e para o seu trabalho, e dizer que é um processo contínuo, a gente está em constante estudo, constante troca, é em rede que o trabalho se estabelece, é em delicadeza, é em humildade em ouvir o outro, é pedir, eu não sei, você pode me orientar? Porque é assim, a gente precisa trazer práticas mais humanizadas. É até redundante dizer isso, né? Mas é isso, a gente precisa ter mais olho no olho e entender que todo mundo é importante. Então, finalizo por aqui e até breve, né? Até breve, Poliana, até breve, José Márcio. Muito obrigada, nós do SESC Bahia agradecemos a presença, a generosidade de vocês em compartilhar aí essas reflexões, essas práticas. A gente agradece também ao Senac Bahia por ter nos acompanhado e fornecido esse estúdio de gravação maravilhoso que viabilizou essa ação, ao nosso técnico de captação, e acompanhamento aqui nos bastidores, André Luciano. A gente agradece também ao Departamento Nacional do SESC por articular esse projeto e ao Departamento Nacional do SESC por articular esse projeto. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, fica o nosso agradecimento. Siga os nossos canais para mais conteúdos sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência.